Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. É hora de abrir o baú da memória e contar uma história. Mas que história é essa? Bom, é uma das tantas lendas que envolve o transporte sobre trilhos paulista. A história de uma freira misteriosa que andava pela estação de Bauru. Preciso pontuar uma coisa: este vídeo é uma homenagem ao Dia do Ferroviário. Eu sei que hoje, domingo, é dia 5 de maio e o Dia do Ferroviário se comemorou em 30 de abril. Mas como é tradição aqui no nosso canal, os vídeos de assuntos ligados às vias férreas saírem aos domingos, ele vem hoje. Outra coisa importante, se esse assunto interessa a você, por favor, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e, claro, deixe seu gostei e o seu comentário no vídeo. Como eu ia dizendo, a história dessa freira aconteceu na estação de Bauru. Eu preciso pontuar para você a importância de Bauru para a Ferrovia Paulista, para você entender melhor como essa história é tão falada ali na região. A foto da estação de Bauru aqui é de 2009, é uma foto feita de um viaduto razoavelmente distante da Gare e que eu fiz com uma máquina digital que eu tinha à época que não tem a melhor das resoluções. Também é uma foto que já não está com a estação de Bauru no seu formato ideal, vamos dizer assim. Já não havia mais trens de passageiros circulando e a estação já estava bastante deteriorada. Mas o que eu quero falar de Bauru é o seguinte: Bauru foi um dos maiores, quiçá o maior, entroncamento ferroviário do país. Porque era uma cidade do interior de São Paulo, é ainda, né? Mas era uma cidade que conectava por vias férreas diversos pontos muito distantes do nosso território, porque operavam em Bauru três grandes empresas ferroviárias. Essa estação que você está vendo é uma estação construída em 1939 pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, a NOB, que partia de Bauru e estendia seus trilhos até Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, por onde trafegava o famoso Trem do Pantanal, imortalizado na canção de Paulo Simões e Geraldo Rocker, gravado, entre outros nomes, pelo grande violeiro Almir Sater. Mas a NOB não era a única ferrovia a operar em Bauru. Claro que pelo seu porte, essa estação se tornou a principal da cidade, foi inclusive o primeiro prédio de Bauru a ter elevadores, mas operavam também em Bauru a Companhia Paulista de Estradas de Ferro, que chegou a Bauru após adquirir o chamado ramal de Jaú da Companhia Rio Clarense e estendê-lo até Bauru, e a Paulista conectava então Bauru com São Paulo, já que os trens da Paulista partiam de São Paulo, passavam por Jundiaí e chegavam a Bauru, e depois de Bauru ainda expandiu seus trilhos na direção da chamada Alta Paulista, rumo a Panorama. Além disso, chegava a Bauru também a estrada de ferro Sorocabana. O ramal de Bauru da Sorocabana saía um pouco depois da estação de Rubião Júnior, em Botucatu, e atingia Bauru, e pela Sorocabana, além de São Paulo, dava para passar por Sorocaba, evidentemente, e conectar-se a outras cidades como Presidente Prudente e Presidente Epitácio. Uma curiosidade é que, ao chegarem a Corumbá, os trilhos da noroeste do Brasil faziam conexão com a Companhia de Ferrocarris Bolivianos, que tinha trens até Santa Cruz de la Sierra, e de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, se pegavam trens até Lima, no Peru, e dali até Machu Picchu. Além disso, em Bauru também passavam trens, utilizando-se do ramal de Agudos, com destino à região sul do Brasil. Então, até os anos 70, já na época ali de FEPAS e Rede Ferroviária Federal, Bauru era ponto de passagem de quem queria ir de trem, acreditem se quiserem, de São Paulo até Uruguaiana, na fronteira do Rio Grande do Sul, ou de São Paulo até Buenos Aires. Isso um dia foi possível, tudo por via férrea e tudo passando por Bauru. Então vejam a dimensão deste lugar, dessa estação, desse entroncamento e o movimento que a estação de Bauru tinha nos seus áureos tempos, que era um movimento extremamente grande. Era uma estação que vivia lotada e que fazia jus totalmente à sua grandiosidade. Eu conheci Bauru nessa foto, agosto de 2009, e voltei lá mais duas vezes. Em 2018, fotografando sozinho, onde conheci na estação de Bauru, quando conheci o Douglas Cuson, que é um dos responsáveis pelo Museu Ferroviário Regional de Bauru, meu amigo, e com quem me reencontrei em outubro de 2022. Me reencontrei com o Douglas Cuson e conheci pessoalmente o Sérgio Henrique, que já era aqui colega de
Facebook, Instagram, YouTube, enfim, falando de ferrovia. Na beira da linha é o canal do Sérgio, deem uma olhada lá que é bem legal. Então, conversando com eles muito sobre a ferrovia, a gente retomou essa história da freira que o Douglas tinha me contado em 2018. Quando eu visitei as instalações da estação acompanhado apenas pelo Douglas Ruzon, ele me contou essa lenda. Aliás, ele me contou várias lendas, claro que eu não vou falar todas aqui, esse é um vídeo especial, vou falar uma só, mas eu posso dizer que haverá lendas ferroviárias no meu próximo livro, Conversa sobre Trilhos, que deve sair neste ano, no começo do próximo, pela editora Memória do Trem, a quem eu agradeço desde já, ao também amigo João Bosco Sete. Bom, sem mais delongas, vamos falar da lenda. Aqui estão, só para vocês verem, de camiseta laranja, o Douglas Ruzon. No meio está o Sérgio Henrique e o ser com a camiseta da locomotiva russa e corpo mais avantajado sou eu. Estávamos falando sobre assuntos ferroviários, claro, né, quando três malucos se encontram dentro de um carro de passageiros de madeira da Noroeste do Brasil, eles não vão falar sobre outra coisa. Mas a lenda da freira é uma lenda muito interessante. Então, ela se passa nestes tempos de altíssimo movimento da estação de Bauru, em que as pessoas estavam ali esperando vários trens, né? Trens DEI para São Paulo, DEI para Corumbá, os trens da Sorocabana, enfim. Então, tudo ali, os trens que seguiam rumo ao sul, tudo ali muito agitado. E, de vez em quando, aparecia nessa estação uma freira. Uma freira, obviamente, com o seu hábito, né, com a sua roupa de freira, uma pequena valise, pequena mala de mão. Mas o mais interessante é que essa freira ela se aproximava de algumas pessoas. Pessoas que ocasionalmente não estavam muito bem, estavam se despedindo de seus familiares, estavam indo viajar por motivos tristes, de repente por algum motivo fúnebre, indo enterrar um parente distante, ou pessoas que viviam conflitos de vida, que viviam assim momentos de tristeza, de angústia, e essa freira começava a conversar com essas pessoas. E conversa vai, conversa vem, essas pessoas que estavam nervosas, angustiadas, incomodadas, elas iam se acalmando. A freira embarcava no trem, junto a essas pessoas, sentava-se, e elas continuavam a sua conversa no trem, até que de repente a freira pedia licença e se levantava, de repente para ir ao banheiro, para ir buscar algo para se alimentar, e desaparecia. Ela nunca mais era vista naquela viagem. Mas ela tinha feito ali uma missão, né? Cumprido uma missão. Ela tinha consolado pessoas, tinha dito coisas importantes, tinha evitado desastres, tragédias, evitado, inclusive, segundo conta a população e o que me contou o Douglas, que algumas pessoas até tirassem a sua própria vida. Tamanhas foram as palavras de carinho, de estímulos e de boa vontade dadas por essa religiosa. Mas, como eu disse, depois de um tempo, depois que a pessoa já estava calma, a freira levantava-se e sumia. O detalhe importante, ela nunca comprou passagem, não havia registros de venda de passagem, ela nunca estava lá quando o bilheteiro passava, ela não tinha outra mochila, outra mala, ela só tinha aquela pequena valise, e ninguém nunca soube o nome dessa religiosa. Ela apenas existia para aquilo, para chegar, consolar as pessoas, dar uma palavra de carinho, dar um incentivo, e uma vez feito esse trabalho tão nobre, tão gentil, ela desaparecia. E desaparecia para ou voltar num próximo trem e encontrar uma pessoa em necessidade, ou até a hora em que os trens foram parando de circular, para nunca mais voltar. E ninguém sabia dela, ninguém teve registros dela na estação, ninguém, como eu disse, soube nem sequer o nome dessa pessoa que espalhou bondade. E fica a dúvida, será que era uma pessoa encarnada mesmo? Não sei, mas que é uma história interessante e que envolve a caridade e o altruísmo, é. Eu espero que você tenha gostado dessa história, é o meu jeito de desejar a você, trabalhador da ferrovia, entusiasta, preservacionista, curioso, a você que gosta de ferrovia, um feliz dia do ferroviário. Um feliz dia daqueles que deram vida aos nossos sonhos de menino.
aqueles que fizeram os trens andarem e os tornaram tão importantes ao longo da história do estado de São Paulo. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, ative as notificações e siga o nosso Instagram, @memoriaferroviaria.sp, com muitas fotos do meu acervo de 20 anos de pesquisa. Mais uma vez, feliz dia do ferroviário, um grande abraço e até a próxima semana.